Olá, senhores e senhoritas aí do outro lado da tela. Tudo certo com vocês? Hoje venho discorrer um pouco sobre faculdade, principalmente na área de tecnologia. Na verdade é o foco. E se realmente vale a pena hoje em dia fazer uma graduação na área de tecnologia, né? E sendo bem direto ao ponto, depende. Depende muito de quem você é, dos seus objetivos, daquilo que você tem como cosmovisão, como aquilo que você acha melhor para você. Mas no geral, se você é uma pessoa, por exemplo, que prefere aprender em uma sala de aula, se sente mais confortável tendo um professor te instruindo, um mestre te instruindo e pessoas ao seu redor para compartilhar conhecimento e assim diante, acredito que faculdade seja uma boa escolha para você. Contudo, se você é o sujeito que é um tanto mais introvertido, que tem um estilo mais autodidata, que gosta de aprender tudo sozinho, na marra, que fica o dia todo na frente do PC, no quarto fechado e assim diante, você pode até fazer faculdade, mas acho que se você não fizer, não vai fazer tanta falta para você, no sentido de conhecimento, é claro. E a partir disso, eu vou entrar nos aspectos vantajosos e desvantajosos, ao meu ver, da faculdade hoje em dia. Não vou distinguir aqui entre faculdade boa ou ruim, pública ou privada, e no máximo eu vou distinguir entre a modalidade do curso, né, se é a distância, se é presencial ou semipresencial. A gente também vai abordar esse tipo de coisa. Mas enfim, vantagens de uma faculdade hoje. Primeira vantagem, networking. De fato, a faculdade é a maneira mais fácil de você conhecer pessoas da sua área. Pessoas que têm o mesmo interesse, ao menos acadêmico e profissional que você. Então, nesse sentido, é realmente vantajoso você fazer uma faculdade presencial, no caso, ou no mínimo semipresencial. A distância não é tão interessante assim para networking, para não dizer que não é nada interessante. Mas não estou dizendo que não há outras maneiras de fazer networking senão por meio da faculdade, muito pelo contrário. Você pode ir a eventos, você pode fazer networking por meio de rede social, Discord e outras coisas mais. Você pode fazer networking através de um curso técnico, por exemplo. Não necessariamente uma faculdade, né? Outra coisa que eu vou abordar mais pra frente é essa questão do curso técnico. É uma opção bastante interessante e que muita gente não considera, acredito eu. Bom, outra vantagem da faculdade que vejo é o estágio. A possibilidade de você fazer estágio pode abrir bastante portas para um início de carreira de fato. Porque no final das contas, sem a faculdade você não tem essa possibilidade. E o estágio, ele pode fazer com que você alavanque sua carreira e nele você também vai ter networking. Você vai conhecer seus colegas de trabalho, vai entender a dinâmica da empresa e assim diante. Mas como eu falei, a opção do curso técnico também viabiliza
o estágio. Então, se você quer ser um programador, um desenvolvedor, tem um curso técnico chamado Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, que é específico para programação, desenvolvimento de software. E com esse tipo de curso você também consegue um estágio ou qualquer coisa nesse sentido. E dá também para fazer networking. Então, eu acredito que seja uma opção bem interessante para quem não tem tanto interesse assim em faculdade. Análogo ao curso técnico em desenvolvimento de sistemas, você pode fazer também um curso técnico em informática. Acredito que é mais abrangente, porque você também vai ver a parte de hardware, mas também há software, geralmente, nesse curso de informática. Bom, para mim, a última e não menos importante vantagem da faculdade hoje é o papel, o certificado, o diploma. Não é que o diploma valha muita coisa na minha concepção, tá? Mas, querendo ou não, você ter o diploma pode te fazer aumentar o teu leque de possibilidades no mercado. Você não vai se limitar a vagas que não exigem o papel, entende? Eu tenho uma certa crítica a respeito disso. Eu não acho que o papel seja estritamente necessário para você definir um bom profissional, pelo menos na nossa área. Mas ainda há empresas que exigem uma graduação, um ensino superior, então essa é a última vantagem na minha concepção. Agora, desvantagens que consegui enxergar. A primeira delas pode ser a perda de tempo. Não só perda de tempo no sentido de fazer as aulas, talvez as aulas sejam improdutivas, seu professor não seja um bom professor, esse tipo de coisa. Pode acontecer. Mas não só nesse sentido. Por exemplo, se você faz uma faculdade presencial, só o tempo de você se deslocar muitas das vezes já é uma perda de tempo, vamos colocar nesses termos. Se você gasta 1 ou 2 horas, melhor dizendo, para se deslocar e chegar à faculdade, já é um tempo considerável que você poderia estar estudando, por exemplo, e adquirindo ainda mais conhecimento. 1 a 2 horas a mais no dia de estudo, depois de meses, se tornam muitas horas, né? Então é algo que a médio e longo prazo pode fazer sim diferença. A segunda coisa que eu vejo como desvantagem é o money, é o cash, o dinheiro. Claro, se você estuda em uma faculdade privada, uma instituição privada, eu não preciso nem falar que só pelo fato de você gastar e investir dinheiro naquilo é de certa maneira uma desvantagem com relação a quem não está investindo dinheiro nenhum. Outra coisa que pode ser interessante salientar como desvantagem é o estresse. Muitas das vezes a faculdade causa muito estresse, seja com trabalhos, seja com avaliações e esse tipo de coisa. Óbvio que depende do tipo de pessoa que você é, mas pode sim ser uma experiência um tanto estressante, principalmente se você for lidar com alta carga de estudo, né? Enfim. Falando agora sobre sistema educacional, se a gente parar para analisar, o sistema educacional brasileiro é bastante defasado em vários sentidos. Não preciso ficar aqui detalhando o porquê,
Eu penso assim, eu acho que é um tanto óbvio, principalmente se você comparar com países um tanto mais desenvolvidos. Mas só pelo fato do sistema educacional ser defasado, ser falido aqui nesse país, as instituições públicas principalmente estarem muitas das vezes degradadas, você nota que pode não valer tanto a pena assim. E a última coisa que eu vejo como desvantagem é a forma pela qual você ingressa no ensino superior, geralmente, né? Que é através do Enem ou de um vestibular. Na minha concepção, não faz o menor sentido essa maneira de ingressar no ensino superior. Para mim, é uma forma completamente defasada, completamente primitiva, até pode-se dizer. Por quê? É pelos simples fatos de que, primeiramente, o Enem, tendo destaque aqui, o Enem em detrimento aos vestibulares, né? Porque vestibular, cada faculdade tem a sua, então vou falar mais sobre o Enem. Cara, você precisa de um ano para fazer uma única prova. Caso você passe mal, aconteça algum imprevisto, tenha um engarrafamento ferrado na hora que você está se deslocando para fazer a prova, ou qualquer coisa que não seja esperada e que possa fazer com que você se atrase porventura a fazer a prova e perca a prova por sua vez, vai fazer com que você tenha que ficar estudando mais um ano inteiro para conseguir ingressar na tão sonhada faculdade. E isso é bastante intrigante, né? De certo modo. Porque imagine o sujeito que se preparou o máximo possível e que no final das contas ele seria o cara que de todo o Brasil iria melhor na prova. Contudo, houve um imprevisto, ele sofreu um acidente no dia, não pôde comparecer e assim sendo ele só vai poder fazer a prova no ano que vem. Olha que coisa. O cara mais preparado, um grande potencial intelectual, foi desperdiçado. Ele vai ter que ficar mais um ano para conseguir ingressar na tão sonhada universidade e conseguir fazer o que ele, seja lá o que for que ele quer fazer. Entende? E não só isso, o Enem é extremamente conteudista. Um cara que quer fazer faculdade de matemática, ele tem que dominar artes, porque isso também vai pesar na nota dele, entende? Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Um sujeito que às vezes tem um projeto de redação, tem um blog e assim diante, ele precisa ser muito bom em matemática para conseguir tirar uma nota boa na prova de matemática do Enem e assim sendo conseguir passar na faculdade de língua portuguesa que ele quer fazer, a qual ele não vai ver nada de matemática. O sujeito sabe escrever muito bem, ele tem livro publicado, ele tem um blog, mas isso não serve de nada. Dane-se que ele tem todos esses projetos pessoais que demonstram que ele tem aptidão para fazer a faculdade de língua portuguesa e ser um grande escritor, ou seja lá o que ele for fazer na área linguística. Ele tem que saber matemática. E também não importa se ele tem dificuldade em matemática, ele tem que conseguir fazer uma boa prova de matemática para conseguir ingressar na faculdade de português. Isso não faz sentido, entende? Então, aquelas pessoas que não querem gastar tempo estudando para vestibular, para Enem, ou seja lá o que for, eu entendo essas pessoas. E por isso que eu falo depende. Depende do seu ponto de vista.
daquilo que você acha que vale a pena. Se você acha que vale a pena todo esse esforço, seja financeiro, de tempo, psicológico e todo o resto, que assim seja. Se você acha que não vale a pena, que assim seja também. Mas uma coisa que se considerar é, se você só quer o papel, eu acho que seria uma boa fazer uma faculdade à distância. Não exige tanto quanto uma presencial. E você vai ter o papel de qualquer jeito, né? Agora, saindo aqui das tais vantagens e desvantagens que eu vejo, inclusive fica à vontade para colocar mais vantagens ou desvantagens e falar se você discorda de algum aspecto que eu citei. Eu queria deixar claro que o conhecimento hoje ele é distribuído graças à internet, graças à tecnologia. É por isso que eu tô falando com você aqui. Mesmo que eu esteja falando muita bosta, eu tenho a possibilidade de falar e alcançar você, graças a isso. E dessa mesma forma, há muito conhecimento, para não dizer que há todo conhecimento praticamente na internet, há muito conhecimento mesmo, suficiente para você se formar um profissional de primeira categoria. Você não precisa de um ensino superior para ter o conhecimento superior, entende? O conhecimento não está nas mãos única e exclusivamente dos bancos da universidade. Ele está distribuído, basta você saber pesquisar, basta você ter interesse e disciplina de sentar todo dia, seu bumbum na cadeira e estudar, sozinho. Então se você é o tipo de cara que não tem interesse em fazer faculdade, mas gosta de estudar, mas é autodidata e assim diante, você não está perdendo nada. E você também não precisa investir quase nada, basta ter um computador. Por mais fraco que ele seja, você já consegue estudar. Quando se trata de tecnologia, hoje se tem praticamente tudo na internet. Ao menos as coisas que você realmente precisa para iniciar, você vai conseguir encontrar. 80% das coisas que você vai usar, eu diria, você vai conseguir ter acesso através da internet de maneira gratuita. No mínimo 80%, sabe? Então, vale muito a pena você considerar a possibilidade de estudar por conta própria. Não é ruim ser autodidata. Mas claro, depende da sua personalidade, se você se sente apto a isso, inclinado a isso. Hoje temos N ferramentas. Não posso deixar de citar o ChatGPT. Sabendo utilizá-lo, ele é quase que um professor pessoal. Você pode muito bem tirar suas dúvidas com ele e ele vai te dar respostas personalizadas de certa maneira, com base naquilo que você pediu. Então, até essa questão do mentor, entre aspas, você já tem, entende? O que eu quero dizer com isso é que sabendo utilizar as ferramentas que você já tem ao seu dispor, você pode chegar muito longe. E já aproveitando um gancho que eu tô falando aqui de internet, de conhecimento gratuito, eu queria disseminar aqui alguns diretórios que eu encontrei que são muito interessantes. O primeiro deles é a OSSU, que é um acrônimo para Open Source Society University. E basicamente, eles são, não vou dizer que é uma organização, mas é um diretório em código aberto que coleta vários conteúdos online e faz praticamente uma coletânea de uma matriz de universidade de ciência da computação. Só que tem uma barreira.
é tudo em inglês, bem como o repositório Wilson, que é bem similar ao Osso, contudo é mais abrangente. Você consegue encontrar sobre todo tipo de conteúdo a respeito de tecnologia, né? E não só uma matriz curricular de ciência da computação e de matemática, também tem no Osso. Agora, se você não sabe inglês ou não se sente confortável com inglês completamente, você pode optar pela UBL, que é a Universidade Brasileira Livre. É uma iniciativa completamente livre e gratuita, como diz o nome, baseada na Osso, que foi inspirada, na verdade, né, melhor dizendo, na Osso, e tem a mesma ideia, um currículo de ciência da computação e um currículo de matemática, coletando conteúdos na internet que são gratuitos, e vai te dar isso tudo de maneira ordenada, os livros didáticos que você pode consultar, ou seja, tudo que você precisa para estudar sozinho, completamente de graça, de maneira completamente flexível. Ou seja, com faculdade ou não, você consegue estudar, você consegue ser um profissional qualificado, um profissional diferenciado. Se você estudar, pode ter certeza que não é questão de se você vai conseguir trabalhar na área, e sim quando você vai conseguir trabalhar na área. No final das contas, tudo que você planta, você há de colher. Então, se você está se dedicando, está estudando de maneira autodidata ou não, certamente você há de conseguir encontrar a sua oportunidade, sendo você uma pessoa qualificada, que você será ou é autodidata ou não. Minha conclusão é essa. É isso que eu penso a respeito disso. No final das contas, não se trata de faculdade, se trata de educação. Se trata de você querer aprender, querer absorver conhecimento, independentemente da fonte desse conhecimento, seja da biblioteca da sua universidade ou de um fórum na internet. O importante é que você está aprendendo, está evoluindo, está absorvendo informação. Informação essa que pode te levar para outro patamar, em todos os sentidos. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar. Se você concorda, se você discorda, pode ficar à vontade aí na seção dos comentários. Pode acrescer o que você quiser, pode criticar, contanto que seja educado e construtivo. Então, estamos juntos e até mais.